Bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de biologia e o assunto da aula de hoje é sobre tecidos musculares. Estejam, por gentileza, com os livros de vocês abertos na página 779 para acompanhar a explicação da aula de hoje. O tecido muscular é o terceiro tipo de tecido que nós estamos estudando dentro da biologia. O primeiro tipo foram os dois tipos de tecidos epiteliais, o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. O segundo tipo de tecido foi o tecido conjuntivo e os seus vários subtipos. E hoje nós vamos ver o terceiro tipo de tecido que formam o corpo dos animais, tomando por base o corpo humano. Quanto aos tecidos musculares, vamos ver que ele é formado por uma célula especial chamada de fibra muscular. Essa fibra muscular, ela tem um formato alongado fusiforme e que pode ter um núcleo, dependendo do tecido muscular, ou vários núcleos. Então, aqui a gente tem um exemplo de célula que pode possuir vários núcleos para comandar a fisiologia dessa célula. Esta célula muscular, a fibra muscular, apresenta um citoplasma cheio de feixes contráteis que nós chamamos de miofibrilas. Bom, nós temos aqui o que seria uma miofibrila. A miofibrila é formada por uma sequência linear de sarcômero. O que seria esse sarcômero? O sarcômero, por definição, é a unidade de contração da fibra muscular. Cada sarcômero é formado por proteínas no formato de fibras, chamadas de proteínas contráteis. E essas proteínas são a actina e a miosina. Nós temos aqui um exemplo dessa fibra muscular. Essa fibra muscular, ela tem isso aqui tudo, olha, é uma fibra muscular. Observe que essa fibra muscular tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 miofibrilas. Cada miofibrila é formada por feixes de filamentos de actina e miosina. Acontece que se a gente pegar essa miofibrila aqui, olha, vocês vão ver que ela tem uma banda escura e uma banda mais clara e uma linha mais escura aqui no meio. Essa banda mais escura e essa banda mais clara são formadas pelo arranjo dos filamentos proteicos de actina e miosina. E são essas proteínas de actina e miosina que, ao deslizar uma sobre a outra, fazem a contração muscular. O sentido é essa banda escura deslizar, fechando essa banda clara nos dois sentidos aqui. Observe também, e é muito importante isso, que essa célula tem vários núcleos. Olha, eu tenho um núcleo aqui, eu tenho outro núcleo aqui. Então, essa fibra é uma fibra multinucleada. Como esta fibra apresenta bandas escuras e bandas claras nas miofibrilas, essa fibra é chamada de fibra estriada. Por que estriada? Porque ela apresenta estrias, listas, escuras e claras. Observe também que aqui a gente tem várias mitocôndrias.
Por que mitocôndria? Porque a mitocôndria está relacionada com a produção de energia. A contração muscular é um movimento da fibra que requer energia. Muito bem, então recordando, isto aqui é uma fibra muscular. A fibra muscular é formada por várias miofibrilas. Cada miofibrila é formada por filamentos proteicos contráteis de actina e miosina, que são as proteínas contráteis. Quais são os tipos de músculos que nós temos dentro do nosso organismo? O primeiro tipo é o não estriado, quer dizer, tem actina, tem miosina, mas elas não estão arranjadas de um jeito de formar aquelas estrias, aquela banda larga, banda escura e banda clara. E esse tipo de fibra muscular, como não apresenta esse desenho de listras, é uma fibra chamada de não estriado, que é um vocabulário novo. Antigamente, a gente aprendia como músculo liso ou visceral. As células são uninucleadas, sem estrias transversais e uma contração lenta e involuntária. Essa contração lenta, principalmente os movimentos peristálticos, que a gente apresenta no nosso sistema digestório, nos vasos sanguíneos, nos brônquios e bronquíolos, que é aquela contração como se fosse uma lesminha se movimentando, né? Uma contração que a gente não tem controle, queiramos ou não. Essa contração acontece e é uma contração bastante devagar, bem lenta. O segundo tipo de músculo é o músculo estriado esquelético. Esquelético porque são os músculos que estão ligados aos ossos por tendões e ligamentos. Lembrando que tendão e ligamento é formado por tecido conjuntivo denso, modelado, porque ele tem que ter resistência e uma certa elasticidade. Então, esse músculo estriado se liga ao osso do esqueleto por esses tendões e ligamentos. Esse músculo chama estriado porque ele apresenta aquelas estrias transversais e a contração é rápida e voluntária. Então, eu só vou contrair a minha musculatura estriada se eu quiser. Por exemplo, os músculos do corpo. Eu botei aqui o bíceps, o tríceps, né? Que são músculos que todo mundo conhece, principalmente os frequentadores de academia que gostam de ter esses músculos bem evidentes. E o terceiro tipo, no nosso livro, chama estriado cardíaco, mas normalmente a gente só fala em músculo cardíaco, porque ele tem uma característica toda própria. Ele, ao mesmo tempo que é estriado, ele não é voluntário. E a contração é rítmica. As células são multinucleadas, têm estrias transversais e apresentam um sistema T. O que seria esse sistema T? O sistema T, aqui, olha, a gente tem as células, as fibras, né, cardíacas. Aqui eu tenho uma fibra cardíaca e aqui outra fibra cardíaca. E observe que elas estão como se fossem coladas, uma à outra. Essa forma de se apresentar essa musculatura cardíaca, essa fibra cardíaca, é o que nós chamamos de sistema T. É como se uma fibra estivesse costurada a outra fibra. Isso é muito importante na contração do músculo cardíaco, porque quando uma fibra contrai, todas contraem ao mesmo tempo por causa do sistema T. E isso não acontece na musculatura
estriada esquelética, que é esse aqui, olha. Essa musculatura estriada esquelética, ela tem as fibras têm propriedades de contração. Eu posso contrair uma fibra, eu posso contrair 2 fibras, 3 fibras e assim por diante. Então, na estriada esquelética, nem todas as fibras obrigatoriamente se contraem ao mesmo tempo. Já na cardíaca, sim. Essa contração tem que ser rítmica e totalmente contraídas todas as fibras. E aqui a gente tem um exemplo de uma fibra muscular lisa ou não estriada, que forma então aqui a musculatura do nosso sistema digestório por causa dos movimentos peristálticos, ok? Como que acontece a contração muscular? A contração muscular foi descrita pela primeira vez por Huxley. Ele propôs, então, uma teoria dos filamentos deslizantes. E esse deslizamento, né, das proteínas de actina sobre as de miosina é com gasto de energia. Mas não é só gasto de energia. Para que isso aconteça, a gente precisa de íons: cálcio, magnésio e potássio. Olha só o cálcio de novo entrando na história. Lembra que nas aulas anteriores, o cálcio é um sal muito importante na mineralização dos ossos e também é um íon muito importante no processo de coagulação sanguínea. E agora, de novo, para a contração muscular. Mas o mais interessante é o íon potássio. O íon potássio, gente, é tão importante para essa contração muscular que se eles tiverem pouca quantidade no nosso organismo, a gente corre o risco de comprometer até os batimentos cardíacos. Tem muita gente que sofre, por exemplo, uma fibrilação, um problema cardíaco por falta de potássio. Então, observem que na alimentação diária a gente não pode descuidar deste potássio e nem do cálcio. Eles são muito importantes para a contração muscular. Como que é essa contração? Olha só os nossos atletas aqui. Toda essa parte vermelha está mostrando os músculos. Como que esse primeiro indivíduo consegue fazer todos esses movimentos? Como que esse aqui, que faz o exercício com a bola, né, um pilates aí, consegue fazer essa contração de esticar e encolher a perna? Observe que os músculos que estão sendo trabalhados aqui são os músculos da perna e o glúteo. E esse aqui está trabalhando os músculos do braço. Esse aqui, mais músculos. Como que a gente consegue fazer essa contração? Lembra da teoria de Huxley, que é o deslizamento dos filamentos de actina, que é essa azul, sobre os filamentos de miosina, que é esse vermelho. Aqui a gente tem o somatório dessas proteínas de actina, a forma chamada banda escura. E aqui onde só tem miosina, a forma chamada banda clara. Então, eu tenho escura, clara, escura. Daqui, né, do final dessa actina até o final dessa aqui, toda essa unidade aqui que está trabalhando é chamada de sarcômero. Então, eu tenho vários sarcômeros na fibra muscular. Cada sarcômero é uma unidade de contração. E quando essa unidade é estimulada, ela então despeja aqui nesse ganchinho o cálcio, potássio, magnésio e ATP, que fornece energia para que este ganchinho
pegue a quitina e traga as actinas para perto uma da outra. Olha, essa quitina para perto dessa aqui, fazendo então com que esse espaço aqui diminua. Esse espaço aqui é o espaço necessário para a contração da fibra muscular. Para esse movimento acontecer, eu preciso de a energia na forma de ATP, eu preciso de cálcio, eu preciso de potássio e eu preciso de magnésio, ok? De onde vem essa energia para a contração muscular? Ora, se a contração muscular precisa de energia, de onde vem essa energia? Vamos lá. A fibra muscular tem mitocôndrias. Lembrem-se que as mitocôndrias estão relacionadas a um processo aeróbico de produção de energia. Lembra todo aquele processo de respiração aeróbica celular, em que a glicose é quebrada, depois entra na mitocôndria, e na mitocôndria tem todo um ciclo de Krebs, tem uma cadeia respiratória e produção de energia. Tem também uma reserva de glicogênio. Lembra que a gente disse que nos vegetais a reserva de energia está na forma de amido e nos animais a reserva de energia está na forma de glicogênio, que são polissacarídeos formados por unidades que se ligam, as unidades de glicose que se ligam. Então, o glicogênio é uma molécula enorme formada por várias unidades de glicose. Essa reserva de glicogênio está na fibra muscular e está também no nosso fígado, ok? Tem uma reserva de oxigênio, que é na molécula de mioglobina. Se vocês estão lembrados da aula passada, no nosso sangue a gente tem dentro das hemácias a molécula de hemoglobina. Hemoglobina ou mioglobina são estruturas que contêm pigmentos de ferro que são responsáveis por transporte de oxigênio. Então, no nosso fibra muscular existe essa reserva de mioglobina que dá aquela cor avermelhada à carne. Quando se fala em carne vermelha, é uma carne que tem muita mioglobina. Tem também uma reserva de fosfato. Lembra que o ATP é adenosina trifosfato. E esse fosfato ele é mais ou menos instável. Ele não fica na forma de trifosfato o tempo todo. Então, qual é a forma de guardar esse fosfato de uma forma estável? É formando a fosfocreatina. A creatina é uma proteína que vai ser fosforilada. E essa fosforilação acontece durante os períodos de repouso. A gente não tem essa fosfocreatina sendo produzida o tempo todo. Nos períodos de repouso, sim. Então, a creatina vai ser fosforilada e vai formar a fosfocreatina. Ah, e acabou a energia, acabou a ATP. O que eu vou fazer? Ora, fermentação láctica. Então, nós temos no nosso organismo que a energia produzida para a contração muscular é uma energia que depende da mitocôndria, depende do glicogênio, depende da mioglobina e depende da fosfocreatina. Depois que eu acabei todo esse meu estoque, eu vou parar de contrair? Não. E se eu estiver fugindo de um cachorro brabo? Eu vou ter que tirar energia de onde não tenho. Não tem problema. As minhas fibras musculares começam a fazer fermentação láctica. A contração consome ATP da fosfocreatina e da respiração celular.
Enquanto os músculos eu estou em movimento, os músculos se contraindo e as fibras musculares se contraindo, todo o ATP que eu tenho de reserva vai sendo consumido. E enquanto esse ATP vai sendo consumido, as mitocôndrias vão produzindo mais ATP. Primeiro eu vou esgotando da fosfocreatina e depois eu vou usando da respiração celular. Só que essa respiração celular depende de um aporte de oxigênio. E esse aporte de oxigênio depende da minha respiração, da minha inspiração de ar e expiração de gás carbônico. Se essa inspiração do oxigênio não for suficiente, começo a ter um débito de oxigênio. E esse débito vai ser compensado depois. Depois de uma corrida, por exemplo, ou depois de um período de exercício intenso, você fica cansado. O que é esse cansaço? Esse cansaço é um retorno ao equilíbrio de fosfocreatina, de ATP e de oxigênio que estava faltando no meu organismo. E a fermentação lática, que produziu o ácido lático, como é que eu me livro disso? Bom, o ácido lático sai do músculo, entra na corrente sanguínea e vai parar no fígado. Lá no fígado, esse ácido lático é convertido em glicose, que vai para a corrente sanguínea e volta de novo a trabalhar nas células, produzindo energia. Bom, quais são as propriedades da contração muscular? Ah, mas tem propriedade? Tem. Nosso músculo não contrai assim, sem regra. A primeira propriedade: existe um limiar de excitação. É qualquer estímulo que faz a minha fibra muscular contrair? Não. Existe um potencial de estímulo para que ela contraia. Se esse potencial não for alcançado, ela simplesmente não contrai. Então, esse potencial, essa quantidade de estímulo para ela contrair é o que nós chamamos de limiar de excitação, que é o menor estímulo capaz de causar a contração muscular, da fibra muscular. A segunda propriedade é a lei do tudo ou nada. Mas depois que eu atingir esse limiar de excitação, se eu aumentar o limiar, eu vou aumentar a contração da fibra muscular? Não. Chegou no limiar, a fibra contraiu e acabou. Quer dizer, ou você tem esse limiar e ela contrai, ou ela não contrai. E depois desse limiar, não adianta aumentar, porque ela vai responder do mesmo jeito. Então, é a chamada lei do tudo ou nada. Ou você tem esse limiar para contrair, ou ela não contrai. E depois que atingiu esse limiar da fibra, dentro da fibra muscular, não adianta aumentar, porque ela vai continuar respondendo na mesma intensidade, do mesmo jeito. A terceira propriedade é a tetania. O que é uma tetania? É uma contração muscular contínua. Enquanto houver estímulo, essa fibra muscular está contraída. Quando o estímulo se estender por muito tempo, vai chegando um ponto em que a fibra vai esgotando, gastando toda a energia, gastando tudo que tem, entrou em fadiga muscular, né? Entrou em fermentação lática e aí ela começa a perder força. Por exemplo, fica segurando um peso com os braços abertos na forma de Cristo, de cruz, né? Peso de 1 quilo em cada mão e fica lá segurando.
No início você consegue segurar legal, mas vai passando o tempo, os braços vão abaixando, 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 porque ela começa a entrar o músculo começa a entrar em fadiga. Isso a gente chama de tetania. E a quarta propriedade é a somação. Aí eu já estou falando do músculo. O músculo é formado por fibras musculares. A primeira propriedade, a segunda propriedade é para fibra muscular. A terceira propriedade e a quarta propriedade é para o músculo, ok? A somação seria o seguinte: quando você contrai o músculo é feito de várias fibras. Quando você manda um estímulo para esse músculo para ele contrair, pode contrair 10 fibras, 20 fibras, 30 fibras, 100 fibras, 1000 fibras. Depende do estímulo. Para a fibra, eu tenho a lei do tudo ou nada, mas para o músculo, não. Para o músculo, depende do estímulo que você dá para ele. Ele pode contrair algumas fibras, que vai resolver o seu problema, ou ele vai contrair muitas fibras. Por exemplo, tenta levantar um peso de 1 quilo, você contrai X fibras. Tenta levantar um peso de 10 quilos. Você vai contrair muito mais fibras para conseguir fazer esse trabalho, ok? Então, essa propriedade é chamada somação. Só que a gente tem 2 tipos de fibras no nosso organismo. Por que as pessoas que são atletas se dão bem em uma ou outra modalidade e não se dão bem em um terceiro tipo de modalidade de atividade física? Bom, depende das fibras, dos tipos de fibras que essa pessoa tem maior quantidade no seu músculo. E essa quantidade de fibra é mais ou menos determinada geneticamente. Então, existem pessoas que malham a vida inteira e não conseguem formar uma musculatura bem evidente, enquanto outras pessoas malham só um pouquinho e conseguem. Por que essa diferença? Porque a gente tem 2 tipos de fibras. A fibra tipo 1, que é a fibra que forma a musculatura vermelha. Essa fibra, ela é riquíssima em mioglobina, por isso ela é vermelha. Ela é excelente para um maratonista, para uma pessoa que precisa daquela rame, né? Aquele nhen, aquela coisa de produzir energia o tempo todo. Porque entra a mioglobina, entra a fosfocreatina, e forma ácido lático. O ácido lático vai no fígado, é convertido em glicose, vem para a corrente sanguínea, vai para o músculo de novo, promove mais energia. E fica este ciclo nessa pessoa que tem essa grande quantidade de fibras do tipo 1. A energia é proveniente da fosforilação oxidativa dos ácidos graxos. Olha só, gente. Em primeiro lugar, a gente produz energia da glicose. Só que ela apesar de ser uma energia limpa, ela é uma energia que se gasta muito depressa. Já a fibra 1 do maratonista, ela vai metabolizar os ácidos graxos, que são as gorduras. Por isso que não tem maratonista gordo, né? Quem pratica corrida, quem corre bastante, quem faz exercício aeróbico de corrida, ele vai queimar também as gorduras para dar aquele aporte
de energia que ele precisa para aquela atividade. Agora, quem tem fibra tipo 2, ele já vai se dar bem em atividades físicas de pouco tempo, né? De uma atividade tipo assim, nadar 50 metros e ter que ser campeão, ou uma corrida de 100 metros, que é dar o tiro, é uma contração rápida, né? Mas é descontínua. E a energia, ela vem da glicólise, que é aquele ciclo, né? Glicólise, ácido lático, fígado, glicose, glicólise, ácido lático, fígado. Então, essa energia é aquela energia que despeja, acabou. Então, essas fibras tipo 2, elas são rápidas. É aquele atleta que é aquela pessoa que tem essa maior quantidade dessa fibra, e é o atleta que se dá muito bem em competições de tiro, né? Uma corrida de 100 metros, uma natação de 50 metros numa competição. Ele precisa de velocidade e gasta tudo que tem que gastar de uma vez só. Acabou, ele está esgotado. Ele não consegue ter o mesmo desempenho uma segunda vez. Por isso, esses atletas são especializados nesse tipo de atividade física. Olha só esse slide aqui. Fibras rápidas e fibras lentas. A fibra tipo 1, que é a vermelha, é uma fibra lenta. Ela demora a fatigar. Olha esse primeiro desenho aqui, olha, desse... Observe aqui, eu tenho bastante fibra vermelha. Aqui eu tenho média quantidade e aqui eu tenho mais fibra branca no terceiro desenho aqui. Qual a diferença disso aqui? Esse tipo de músculo, que tem uma maior quantidade de fibra vermelha, é para o maratonista, para uma pessoa que tem que correr longa distância, para um nadador que tem que nadar 400 metros, para um nadador que tem que atravessar não sei quantos quilômetros no mar aberto ou numa lagoa. Então, essa primeira tipo de fibra aqui, olha, é para atividade física a longa distância. Aí a pessoa tem que ter condicionamento cardíaco, tem que ter condicionamento aeróbico, e ela vai promover, então, essa produção de energia lenta, para prover o tempo todo essa pessoa de energia. Vai demorar a fatigar. Já essa quantidade de fibra vermelha é para média distância. Ela está no meio termo entre as duas extremidades. Então, são pessoas de atividade que não correm uma maratona, mas corre aí 10 quilômetros, 20 quilômetros, ela tem uma certa quantidade de fibra vermelha. Já esse fulano aqui, olha, que tem só um pouquinho de fibra tipo 1 e predomina a fibra tipo 2, são aqueles de sprint, de tiro, né? De coisa rápida, porque ele vai fatigar rapidamente. Ele vai fazer o exercício e vai entrar em fadiga, ok? Visto isso, então, gente, nós terminamos aqui a nossa aula sobre tecido muscular. Lembrando que esses tipos de fibra depende aí do tipo de músculo que a pessoa tem. Eu poderia, por exemplo, num treinamento, aumentar a quantidade de fibras tipo 1? Poderia. Mas isso vai depender muito da genética. Nem todo mundo consegue ser maratonista, porque às vezes ele tem uma quantidade média de fibra branca ou muito mais fibra branca do que fibra vermelha. Terminamos então a nossa aula de hoje
E aguardo vocês na nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre tecido nervoso. Tchau, tchau. Bons estudos!